Não sou um convertido ao ocultismo, mas depois de tudo que vi neste filme, definitivamente acredito em possessão demoníaca. Há coisas que não podem ser tratadas por meios médicos ou psiquiátricos. Parece estranho, mas existe. Fomos atormentados por coisas estranhas e sinistras desde o começo. É simplesmente a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Essas palavras foram ditas por William Friedkin, diretor do O Exorcista, lançado em 1973. No filme, a jovem Regan McNeil começa a apresentar comportamentos estranhos e assustadores, levando sua mãe a buscar ajuda médica e espiritual. Quando os métodos tradicionais falham, 2 padres são chamados para realizar um exorcismo, confrontando uma entidade demoníaca poderosa que toma o controle da menina. Se não bastasse esse enredo perturbador, aconteceram coisas esquisitas por trás das câmeras também. Vamos entender essa história no vídeo de hoje. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse aqui é o canal Espalhável. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. E se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje tô aqui com o Digo Black de novo. E aí, Digo, tudo certo? E aí, papito, tudo certo, tranquilo? Graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre O Exorcista, o filme. Já assistiu o filme? Graças a Deus não, mano. Cara, pior que eu só conheci a história agora, recentemente, pra fazer o vídeo também. Sério? É, já sabia, né, que é um filme muito famoso, é claro, mas nunca tinha assistido. Eu nunca assisti por causa que a minha mãe, quando era muito jovem, ela assistiu e ficou com crise de pânico, mano. É um bagulho que eu sempre fiquei muito perplexo e eu não gosto de filme de espíritos, que nem Atividade Paranormal, O Exorcista, essas paradas que mexem com espiritismo, com entidades, com coisas sobrenaturais. Prefere não arriscar. Então qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo? A meta de like hoje eu quero... Vamos aumentar aí, 640 likes. 640 likes, então a gente tá aumentando a meta porque vocês estão batendo todas as metas e a gente conta com vocês de novo pra continuar nesse ritmo. Bom, o filme do Exorcista é baseado em um livro, né? Um livro escrito pelo William Blatty em 1971, que é um romance baseado em um exorcismo verdadeiro que aconteceu em 1949 em St. Louis. Ele levou essa história pro cinema com o William Friedkin, que é o diretor que a gente citou no início, né, na introdução, e o Friedkin era conhecido pelo trabalho documental dele, era um cara muito reconhecido nesse tipo de coisa, mas ele também tinha um lado mais sombrio e um lado negativo, né? As pessoas diziam que ele tinha um jeito maníaco de trabalhar, uma forma de dirigir que seria antiética, tudo para conseguir as melhores tomadas para as produções dele. Isso incluía atos como bater em atores, atirar com armas de verdade, enfim, causar traumas reais nos atores para conseguir ali as melhores cenas possíveis. Caramba, cara, então era realmente um diretor maluco, né? É, ele queria que o filme parecesse o mais real possível. E foi justamente isso que levou a vários problemas no set de O Exorcista. Bom, o primeiro acidente aconteceu ainda antes das filmagens começarem, foi um incêndio que aconteceu durante uma madrugada e queimou a casa que seria a casa dos McNeil. Esse incêndio, que teria sido causado por um curto-circuito, atrasou as filmagens em 6 semanas, tiveram que reconstruir toda a casa, toda aquela parte do cenário, e tem uma curiosidade sobre isso, que um cômodo dessa casa continuou intacto, mesmo depois de tudo em volta ter sido destruído pelo incêndio. Esse cômodo era justamente o local onde aconteceria o exorcismo, então isso levou ainda mais um ar de mistério e de maldição pra cima da história do filme. Bom, e durante a reconstrução dessa parte do cenário, um carpinteiro cortou um pedaço do polegar e quando o set já estava pronto, o sistema de sprinklers, que é uma espécie de chuveiros contra incêndios, quebrou, levando a mais 2 semanas de atraso. Então o filme atrasou ali em 8 semanas, né, no caso 2 meses, até realmente começarem as filmagens. Alguns podem achar isso coincidência, eu já falo que é outra coisa. Então, e tem muito mais coisa por vir, coisas ainda mais pesadas. Meu Deus. E também aconteceram casos fora do set, mais relacionados ao filme, ou então as pessoas envolvidas no filme, como por exemplo, depois de 1 semana de filmagens, o avô da Linda Blair, que fazia, né, a personagem da Regan McNeil, faleceu e ela teve que se afastar um tempo das gravações. Depois teve o caso do Jason Miller, que fazia a figura do Padre Carras no filme, ele teve que lidar com um acidente de moto quase fatal do seu filho. Um vigia noturno que cuidava dos cenários foi executado a tiros durante uma madrugada. Um especialista em efeitos especiais que trabalhava no filme também faleceu. A esposa grávida de um assistente de câmera perdeu um bebê e em seu primeiro dia de filmagem, o Max von Sydow, que fazia o Padre Merrin, foi informado que seu irmão havia falecido e ele precisou então ir para a Suécia para o funeral. E o Max, na verdade, tem outra história negativa, digamos assim, envolvendo o filme, porque ele ficou muito doente nas filmagens, principalmente porque o diretor gelou o set a níveis extremos. Ele queria que ficasse frio o suficiente para ver a respiração do ator e instalou um sistema para resfriar o local a 28 graus negativos. Pô, eu fico pensando, se esse diretor... Lógico, né, que se tirar a vida de uma pessoa, ele vai ter que pagar por isso. Mas, tipo assim, a troco de qual custo ele ia fazer isso com todo mundo? Porque, tipo assim, a gente já viu que um ator já ficou muito doente. Imagina todo mundo no set, mano.
não ia ter o filme, tá ligado? Basicamente isso. Então ele tava realmente fazendo mal pra saúde das pessoas que ele tava dirigindo, né? Uma coisa realmente extrema. Inclusive, o homem da refrigeração do set faleceu depois do filme também. Meu Deus do céu, mano. E ninguém decidiu se benzer, né? Não, calma aí que vai chegar numa parte parecida. Outro ponto que vale a gente destacar também é que havia uma epidemia de gripe em Londres naquela época, e um ator que saiu de lá, né, o filme não era gravado lá, mas um ator que saiu de lá, faleceu por complicações relacionadas a essa gripe, o Jack McGowan, e alguns dias depois o Jack, a atriz Vasiliki Maliaros, faleceu também. Aí, ó, sabia, mano, isso ia dar algum problema. Bom, e voltando aos acidentes no set, né, isso foi tudo que aconteceu fora do set, teve um acidente muito marcante com a própria Linda Blair, né, que fazia a Regan McNeil. Ela tava se debatendo de dor e implorando por ajuda em uma das cenas, mas as pessoas achavam que era atuação, ela tava atuando muito bem, tava realmente mostrando ali, ó, parece que ela realmente tá sofrendo. Entrou no personagem. Entrou no personagem, mas na verdade ela tava sofrendo de verdade, isso porque uma espécie de corda ali do mecanismo usado pra segurar e bater ela na cama tava frouxa, e isso fez com que ela fosse jogada de uma forma muito violenta, fraturando a coluna. Meu senhor amado. E o pior disso é que não levaram ela pro médico, inclusive usaram essa cena no filme. Eles usaram a cena que ela tava se debatendo de dor Ela se quebrou, no e caso. sofrendo de verdade, que ela quebrou uma parte do corpo, usaram no filme, porque pensaram, agora que já aconteceu, não tem mais como mudar isso. Pelo menos a gente tem a cena Tem a perfeita, né? Porque mostra ela realmente sofrendo. Tipo assim, ó, me lembrou de uma cena que eu vi uma vez que é do Senhor dos Anéis. Não sei se tu lembra do Aragorn. Putz, que é não o vou lembrar, Senhor dos guerreiro Anéis eu lá. não É acompanhei um guerreiro lá do Senhor dos Anéis. Tem uma parte, acho, não sei se é do primeiro, do segundo, mas um filme do Senhor dos Anéis, que ele chuta um elmo no chão, que é o capacete, sabe? Ele chuta o elmo e ele quebra o dedão do pé. E na hora que ele quebra o dedão, ele grita. E os caras usaram essa cena por Era causa real. que o grito é tão real que os caras viram, tipo, não, Vamos temos que aproveitar. usar essa cena mesmo que ele quebrou o pé, tá ligado? Porque já fez o estrago, né? Isso, aham. Mas só que nesse caso, os caras deixaram ela quebrar a coluna pra depois usar a cena, tá ligado? Não, era realmente um negócio muito extremo as histórias desse filme, né? A Linda, inclusive, diz que a saúde dela foi afetada por um bom tempo, então ela sofreu bastante por conta dessa cena. E tem outra atriz que sofreu uma lesão nas costas no mesmo filme. Foi a Ellen Burstyn, que fez a mãe da própria Regan. Então, mãe e filha ali no filme tiveram lesões nas costas na vida real, né? Não foi um sofrimento apenas no filme, elas sofreram na vida delas por muitos anos. Ela teve até que usar muletas nas últimas semanas de gravação. Pra gente entender, nessa cena, ela deveria ser jogada pra trás enquanto os móveis voavam com ela. E antes da tomada de gravação ali em que ela se machucou, ela inclusive tinha dito que estava sendo puxada com muita força, que não precisava ser tanto assim, mas o diretor, o Friedkin, disse que tinha que parecer real, e ele inclusive instruiu o técnico responsável por puxar ela a dar tudo de si. Então ele falou pro cara, não, Pode continua puxar. forte, não ouve o que ela tá falando, não, ela tá falando que tá Ela falou que tá forte? Eu queria que seja mais forte. mais forte ainda, é isso aí que a gente quer pro filme. E na tomada seguinte, justamente, ela machucou as costas com uma lesão que afetaria ela pela vida toda. Ela disse que esperava que o Friedkin gritasse ali pra cortar, né, tipo, fizesse com que parasse as gravações, mas ele pediu pro cinegrafista gravar ainda mais de perto pra pegar ali o sofrimento real que ela tava passando. Ela, inclusive, é uma das que diz que existia, de fato, uma energia estranha durante as gravações do filme. Ela não fala... Ela disse que não sabe se existia uma maldição ou algo do tipo, mas que existia uma energia estranha. Bom, e depois de tudo isso acontecer, o próprio Friedkin disse ali que as coisas estavam indo longe demais. Ele tava... Assim, ele falou que não sabia o que estava acontecendo pra ter tanta desgraça assim no filme. Só que, em vez de tentar entender o que ele tava fazendo de errado, o que a produção poderia mudar pra fazer com que essas coisas... Pra pelo menos evitar, né, esses riscos, ele disse que a maldição deve ser real, meio que acreditando que era algo sobrenatural acontecendo, que não era ele falando pros caras Ele fazendo forçarem, mal, né? Não era ele fazendo os outros ficarem mal. Então o que ele decidiu fazer foi justamente o que o Digo falou. Basicamente, né? Ele contratou um padre. Ele contratou o padre Thomas Birmingham e pediu pra ele exorcizar o set. Mas esse padre disse que não faria isso, não faria o exorcismo, porque ele não queria aumentar a ansiedade ali do povo que tava trabalhando ali. E ele decidiu então benzer o set, que foi o que o Digo falou, né? Então, pode teve crer. a Alguma saída, coisa foi feita, né? Alguma coisa foi feita. Inclusive, depois dessa bênção, os relatos apontam que não ocorreram mais problemas durante as gravações. Bom, só que o fato de não ocorrer problema durante as gravações não quer dizer que não teve mais problema depois das gravações. Isso porque, por exemplo, o Paul Bateson, que é um técnico de raio-x, um técnico da vida real mesmo, era o trabalho dele, que participou de uma cena em 1977, foi descoberto que ele executou um homem em Nova York e ele também se tornou suspeito de ser um serial killer que executou gays. Então, assim, até pessoas que participaram do filme de forma mais indireta, ali, em cenas mais pontuais, depois também fizeram coisas
absurdas na vida delas. Então, realmente é um filme com... Se você vai pegar a história de cada um que participou, tem muita coisa esquisita, no mínimo, né? Bom, e quando o filme finalmente foi pros cinemas, né? Quando finalmente foi lançado em dezembro de 1973, as notícias minimamente perturbadoras continuaram. Isso porque vieram ali vários relatos de pessoas passando mal na sala de cinema, pessoas vomitando, desmaiando. Uma mulher, inclusive, processou a Warner, né? Que produziu o filme, depois de desmaiar e fraturar o maxilar. No Reino Unido, um hospital afirmou que atendeu várias pessoas que ficaram transtornadas depois de assistir o filme. E, inclusive, há um boato de que durante uma sessão de cinema em Roma, um raio atingiu uma igreja que estava do outro lado da rua. E no meio disso tudo, a Warner, que inclusive chegou a ser processada, como a gente falou, ela se aproveitou bastante, porque ela usou tudo isso como uma espécie de marketing. A gente vê, inclusive, até hoje em dia, né? Tem, às vezes, filmes que a gente vê, às vezes, saem umas notícias, filme de terror tal tá fazendo as pessoas passarem mal no cinema. Sim, relatos de que alguém vomitou numa sala de cinema. Eu lembro de um que era, acho que, Atividade Paranormal em Tóquio, se eu não me engano, ou o primeiro Atividade Paranormal, que eu lembro que teve uns relatos assim, que as pessoas estavam vomitando no cinema, as pessoas estavam saindo antes do filme terminar, era um griteiro, não sei o quê, só pra dar mais... Dá um marketing, né? Porque tem gente que quer... A galera fala, não... Eu não veria isso como coisa boa, né? Eu sou muito forte pra isso, não vou passar por isso. Estão vomitando no cinema, eu penso, então eu vou lá pra ver se é isso mesmo. Já levar uma sacolinha, já... eu não ia me interessar, mas tem muita gente que realmente é interessado por esse tipo de filme, por esse tipo mais extremo, né, de terror, então eles usaram como marketing nesse caso. Inclusive tem boatos que contrataram pessoas pra passar mal na sala de cinema e, enfim, a gente não pode afirmar em relação a isso e também não pode afirmar nada em relação a uma maldição, obviamente, mas que todas essas histórias chamam a atenção é um fato, né? Então, isso é verdade. É realmente um filme que marcou por conta disso e também por ser um dos maiores filmes da história do terror, né? Agora, eu acredito que a minha mãe ficou realmente com crise de pânico, porque olha só quanta pessoa... Dá pra entender, né? Porra! Ela foi compreensível, Sim. Então comentem aí embaixo se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, se vocês realmente tiveram algum incômodo, se vocês são do time aí que gosta desse tipo de coisa, não né? Sente nada e acha que engraçado. Não sente nada e acha legal e vê de boa, não fecha o olho. Eu sou do time que, às vezes eu vejo terror, mas eu vejo, tipo, meio... Eu particularmente assim, não sabe? vejo. Eu não sou fã, mas se eu vejo, eu evito algumas cenas. Se é de entidade, espírito, eu não vejo. Aí se é de, sei lá, zumbi, outras coisas assim, aí eu vejo. Aí é de boa. Então comentem aí de qual time vocês são, comentem o que acharam do vídeo, deem sugestão aí também para as próximas semanas aí. Tamo junto, até a próxima.